No vídeo de hoje, eu vou contar para você a história do sapo fervido. Colocar uma panela no fogo e colocar um sapo dentro. Ligar o fogo e o sapo ficou lá, tranquilo, bem acomodado. E à medida que a temperatura foi subindo um pouquinho, ele permaneceu ali, parado. Só que de repente, quando a temperatura saiu daquilo que era confortável e tolerável para o cozido, ele já não tinha mais força para lutar, para fugir, para pular. E ele morre cozido. O que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida? Nós também somos sapos fervidos em nossas vidas. Nós somos principalmente, nós fervemos, nós viramos cozidos na nossa vida. Quando eu vou me acomodando numa vida que não me faz feliz, quando eu vou me acomodando com resultados de exames que dizem que a minha saúde não está bem, quando eu vou me acomodando no sedentarismo, numa alimentação inadequada, numa relação tóxica, e eu vou ficando ali, sem me manifestar, sem me revoltar, sem buscar um lugar melhor para mim, e de repente a água ferve, e muitas vezes para muitas pessoas já não existem mais possibilidades de fugir daquilo, de romper com aquele ciclo. Seja por medo, por acomodação, por falta de conhecimento, nós ficamos ali, parados, imóveis, afundando numa teia de hábitos e de comportamentos que nos fazem mal, que nos prejudicam, que nos causam adoecimento. Como é a história desse sapo fervido conosco? A gente não consegue fazer tudo o que a gente ama, só o que a gente ama. Mas entre fazer tudo o que a gente ama e não fazer nada do que a gente deseja, existe uma distância muito grande. E a gente precisa buscar esse equilíbrio. Eu posso fazer um trabalho que eu não me realizo muito, mas eu preciso criar momentos de compensação. A gente vira sapo fervido na criação dos filhos, quando a gente não estabelece limites, onde a gente não dá os parâmetros dos nossos valores, e a gente vai tendo que se desdobrar demais para criar os filhos e dar a eles o conforto que a gente não teve. E depois a gente não tem volta, porque os filhos, eles crescem ingratos e sem sensibilidade para entender o valor de um pai e de uma mãe. A gente vira sapo fervido no casamento, quando a gente não estabelece uma relação de cumplicidade, de amor, de confiança, de crescimento mútuo. A gente vira sapo fervido no trabalho, quando a gente aceita a nossa incapacidade, a nossa limitação dada pelo outro, onde a gente espera que a nossa valorização venha do outro.
e ela começa em nós. E para que a gente fuja dessa armadilha, como é que nós podemos fazer o que nós devemos fazer? A água ferve com o tempo. Então, se nós olharmos para a nossa vida, há quanto tempo nós estamos tolerando tantas coisas que a gente já sabe que a gente precisa mudar. A gente vai permitindo, a gente vai se acomodando, a gente vai acumulando sentimentos ruins em nós, sem fazer nada. E o interessante é que se você pegar um sapo e colocá-lo numa panela de água fervendo, provavelmente ele não morre, porque ele instintivamente ele salta, ele reage. Nós também reagimos quando a nossa água está fervendo, só que muitas vezes a gente reage por impulso. A gente faz coisas das quais a gente se arrepende depois. Então, se nós queremos ter uma vida boa, a gente precisa entender que o perigo é aquilo que se mistura com o normal. É aquilo que se mistura com o comum, mas que não é normal, que não é comum. E que a gente não devia se acostumar com ele, porque eles fazem a gente sucumbir, faz a nossa saúde ir embora, nosso sono, nossa tranquilidade, nossa alegria de viver vai se perdendo. E eu vou falar 3 coisas básicas, simples, mas que são extremamente fundamentais para que a gente não caia nessa armadilha do sapo fervido. E a primeira delas é prestar atenção nas nossas emoções. Quais são as emoções que estão predominando no meu dia a dia? É raiva? É frustração? É angústia? É tristeza? É alegria? É gratidão? Qual é a intensidade? Qual é a frequência que eu estou vivendo cada uma dessas coisas? O segundo ponto é descobrir qual é a fonte dessa tristeza, dessa angústia, dessa dor e perceber, eu tenho autonomia para mudar isso? Se eu não tenho, qual é a melhor forma para eu me preparar, para eu enfrentar isso? Se a maior parte das emoções que eu sinto são boas, como é que eu faço para potencializar isso? Como é que eu faço para eu transbordar com as pessoas que eu amo esses sentimentos? Para eu repetir mais, para eu encher a minha vida de alegria, de gratidão, de amor, de perdão, de perseverança, de resiliência. E o terceiro ponto é: não espere que o outro faça por você aquilo que você não está fazendo. Não espere que o outro te dê o valor que você não está se dando. Assuma o controle da sua vida. Assuma a autorresponsabilidade. A maioria das pessoas passam por coisas e situações difíceis porque elas se colocam num lugar como alvo de outras pessoas. É importante a gente assumir essa autorresponsabilidade e falar: agora eu vou mudar o meu jeito de enxergar o mundo. Eu vou mudar o jeito de me enxergar. E eu vou fazer diferente. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos respirando nesse mundo, a gente pode mudar.
E se nós mudamos para melhor, a nossa vida melhora. Se a gente mudar para pior, a nossa vida piora. E se a gente ficar parado, a nossa vida não vai andar. Pense nisso. Até.